E aí, onde que veio o desenvolvimento da metodologia? Eu comecei desse jeito, né? Como eu falei para vocês. Então, são 2 passos. O cara precisa saber o que ele quer falar. Olha lá, Lucas. E ele precisa Agora é saber pra você isso aí, ó. que som que tem, certo? E aonde que está o grande segredo do inglês? Que eu percebi durante todos esses anos é a metodologia evolui toda semana, cara. O jeito que a gente foi educado na escola, na faculdade, a gente foi condicionado a decorar coisas. A gente não aprendeu a aprender. E isso que eu pus na minha cabeça. Eu não tenho que ser um especialista em ensino de inglês. Eu tenho que ser um especialista em aprendizado do inglês. As pessoas não... E tanto que até hoje, primeiro mês eu falo assim, cara, esquece o inglês. Primeiro mês eu vou te ensinar a aprender inglês. Você não ensina um cara que não sabe aprender. Não sou eu. Se o cara não sabe aprender, não é nem inglês, ele não vai aprender nada. Como é que funciona então? Quem já estudou escola, faculdade, qualquer coisa. Vamos dar um exemplo. Você normalmente vai ser separado por matérias, né? A escola é assim, a faculdade é assim, né? Todos os cursos são assim. Então imagine que você fez a matéria 1 no semestre 1. Matéria 1, 2, 3 no semestre 1. Se você for pro semestre... Se você fizer a prova do semestre 1 e passar, você vai pro semestre 2, não vai? Uhum. Se você reter 0% do que você aprendeu no semestre 1, mas acertar tudo da prova do semestre 2, você vai passar? Vai. Não vai? Vai. Quando você for pro 3 e você não lembra, você lembra 0 do 1 e 0 do 2. Mas concorda que as provas que você vai fazer do 3 são relacionadas às matérias do 3? E as provas que você vai fazer naquela semana é relacionada à matéria daquela semana? Como que a gente foi condicionado, então? A gente foi condicionado a não precisar acumular o que veio antes. Você só precisa lembrar daquele conteúdo que foi dado naquela semana, daquele conteúdo daquele Passou, semestre. descartou, né? Né? Exatamente. E você vai pegar a base de educação no Brasil inteira, é assim. Tanto é que pode fazer um teste. Não precisa nem esperar passar um semestre. Passa meia hora depois que o cara fez uma prova e fala assim, o que você botou na questão? Mas o que era 1 mesmo? Já era, deletou, velho. Acabou essa matéria. O cara tá sempre preocupado com as matérias atuais. Você nunca vai ver um cara no semestre 3 estudando a matéria do 1. Esquece isso. E o sistema já foi feito para quê? Para testar sua capacidade de memória de curto prazo. Por que você vai bem na prova? Porque é um intervalo pequeno entre quando você estudou e quando foi pedido aquele conhecimento, concorda? O professor te avisa, ó, vai ter aula tal dia, você já sabe qual a matéria. A prova não é assim, você vai descobrir na hora. Então o que você faz, como qualquer pessoa faz? Você sabe que a matéria é tal, você sabe qual é o conteúdo, você vai estudar. Não vai cair na prova? Vai cair na prova. Cair na prova? É a Não, pergunta. não vai, então, Tanto é Pra que que se eu vou aprender? você falar que não vai cair, o cara não vai estudar, óbvio. velho. Já Esquece. era. Já é difícil o cara estudar o que vai cair. Se você falar que não vai cair, né? Já era. Então, vamos entender o que eu chamo desse software mental de aprendizado. A gente foi condicionado pelo sistema educacional a não precisar acumular conhecimento. Porque todo o sistema de teste, de prova, ele só testa a sua capacidade de decorar coisas. E só funciona porque você estuda hoje e faz a prova semana que vem. Ou você, né, passa uma semana estudando a matéria do semestre e faz a prova relacionada àquilo que você estudou. Pode ver que você nunca tem na faculdade, em curso nenhum, salvo esportes e algumas habilidades motoras, para não dizer que você tem que acumular, mas 99,9% dos assuntos, você só é testado na sua capacidade de curto prazo, certo? E o que é aprendizado, neurologicamente falando? O que é aprendizado? Aprendizado é quando uma informação vai da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo, tá? Uma coisa que se eu te perguntar daqui a 6 meses você lembra, você aprendeu. Uma coisa que você estudou só para fazer a prova e não lembra, você não aprendeu. Você decorou e ela ficou flutuando ali na sua memória de curto prazo por um período. Pode ver que, cara, acabou a prova, o cara deleta. Não lembra nem que ele botou na questão 10 minutos depois. Imagina uma semana depois. Então, o aprendizado é memória de longo prazo. Quando você compara o inglês, concorda que o inglês, você está aprendendo vocabulário, certo? Concorda que necessariamente você precisa acumular vocabulário para você conseguir falar com fluência? Então você aprendeu 10 palavras, depois você aprendeu 20. Se quando você aprender o segundo grupo de 10, você ter esquecido o primeiro, e você só lembrar sempre daquela semana, daquela aula, daquele livro,
você nunca vai ser fluente em inglês. E por que é assim? Porque você foi condicionado antes a não precisar acumular conhecimento. Você foi condicionado a fazer, esquecer, fazer, esquecer, fazer, esquecer. Tanto que escola de inglês é a mesma coisa. Você não faz prova relacionada. Você está no nível 1, agora você está no básico, agora você está no intermediário, agora intermediário 2.0. E você meio que vai avançando de livro, mas, cara, pega o cara, então, que está no avançado, pega o livro 1 e faz qualquer pergunta para ele em inglês do livro 1. O cara não sabe, velho. Então, ele sai do curso de inglês lembrando mais ou menos o último livro, ele sai da faculdade de engenharia lembrando mais ou menos algumas matérias do último semestre, ele sai, né? E assim por diante. Então, o que a gente não aprendeu a fazer? A gente não aprendeu a aprender. E o idioma, como algumas outras coisas, ele exige que você, de fato, aprenda, cara. Porque para você falar inglês igual eu tô falando português aqui, você precisa lembrar das estruturas, porque a gente fala mais ou menos as mesmas coisas. Pensa comigo. Você acorda e você tem uma rotina, certo? A sua rotina de terça é completamente diferente da de segunda? Não é completamente diferente, né? Vamos colocar aí. Você tem contato com, sei lá, 10, 15 pessoas mais próximas. O seu trabalho já vai nichar o contexto. Porque você não é médico num dia, no outro dia você é veterinário, no outro dia. Se você se gravasse, se você pegasse um dia inteiro e se gravasse, tudo que você fala, tudo que falam pra você, transcrevesse, você ia descobrir que 90% do que você fala na segunda é o que você fala na terça, que é o que você fala na quarta. Você vai usar mais ou menos as mesmas frases, as mesmas coisas, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque a quantidade de inglês que existe e a quantidade de inglês ou de português que você fala no dia a dia é muito menor, infinitamente menor. Então, qual que é o segredo? Primeiro você tem que aprender a aprender. Porque ninguém foi condicionado a acumular conhecimento. E quando que eu aprendo? Nessa definição que eu dei, memória de longo prazo. Você só aprende quando você faz o esforço mental de buscar uma informação que está no seu cérebro. Então, como que seu cérebro funciona? Imagina os neurônios lá, várias bolinhas com bracinhos assim. Quando você faz um esforço para buscar uma informação, você cria uma sinapse. Dá até se você colocar no YouTube, você vai ver a imagem assim, a perninha se esticando e grudando no outro. Você consegue ver isso acontecendo mesmo no microscópio. E aí, como que acontece isso? Quando você faz uma prova, por exemplo, como que você estuda para uma prova? Dá um exemplo vocês. Ou como você estuda na faculdade, no curso. Então vai ter uma prova. Como que você estuda? Como que você estuda, por exemplo? Ou como você estuda hoje, quando você tem que estudar para alguma coisa? Geralmente, assim, eu sou muito mais de observação. Então, na escola, por exemplo, eu prestava muito mais atenção e gravava. O negócio de ficar lendo depois nunca foi meu forte. Eu sempre fui de aprender vendo, ouvindo. Você já memorizava lá na aula e não precisava estudar depois? Não que eu não precisava, porque o método pedia que estudasse. Mas assim, o que eu gravava realmente era prestando atenção. Mas como que você estudava para lembrar na prova depois? Aí sim, pegava o material, dava uma lida, enfim, dava aquela revisão. Beleza, então basicamente você relia... Até hoje ainda método associativo, pegava os pontos principais, tentava associar com alguma coisa que fazia sentido. Aí já começa a ficar melhor. Mas basicamente a metodologia é ter o contato de novo com o material. Sim. Seja uma revisão, seja um resumo que você fez, mas basicamente tem a ver com revisar o material, certo? Uhum. Ou reler, ou gravar. Quando você está tendo contato de novo com aquela informação, você vai ter uma sensação de familiaridade, não vai? Porque você já viu aquilo antes. Uhum. Só que você está fazendo o quê no seu cérebro? Você está fazendo um processo de reconhecimento, não de aprendizado. Por quê? Porque o seu cérebro fala assim, verdade, cara, já vi isso antes. E essa sensação de familiaridade vai te dar a falsa sensação do quê? De aprendizado. Porque você olha e fala, eu lembro disso aqui, tô manjando. Isso só vai dar certo se você for cobrado daquele conhecimento num período próximo ao que você revisou o material, tá? Para você, de fato, aprender, que é diferente de você reconhecer um material familiar, você precisa fazer o esforço de buscar a informação. Então, olha a diferença. Ao invés de eu pegar ou a revisão que eu fiz, ou ler de novo o material, ou ler de novo os slides, né? Uma técnica que faz isso acontecer é o quê? Você pega e lê o material, do resumo, seja lá o que for. Deixa ele. Pega uma folha em branco, chama Free Recall, né? Como se você lembrar livremente. Você vai pegar em branco e vai fazer esse esforço de buscar no seu cérebro, sem olhar. O que eu lembro desse assunto?
Nada, não lembro nada. 0. Nossa, não consigo escrever nada. Já esqueci já, cara. Beleza, você vai ler de novo. Deixa lá. O que eu lembro? Quando você fizer esse esforço cognitivo de ir lá na sua mente lá e buscar, se você filmar, você vai ver o seu neurônio se esticando assim, ó. A eletricidade passando. Aí você foi e lembrou, 10% anotou. Aí você vai conferir. Puta, é isso mesmo. Lê de novo. Tá. Apaga tudo. Pega outra folha em branco. Faz esforço de novo. Até você conseguir tirar da sua cabeça do 0 até 100%. Aí você construiu, de fato, aquela rede neural. Porque você fez o esforço de buscar. Ou seja, se não tá difícil buscar informação, você não tá aprendendo. Isso chama desirable difficulty, como se fosse uma dificuldade desejável na psicologia cognitiva. Isso é ingrediente para que haja aprendizado. Se você estudou material e estava fácil, você não teve o esforço, porque está familiar, você não aprendeu, cara. Se tiver que cobrar isso num tempo maior, você não aprendeu. Você precisa necessariamente fazer assim com a cara. Como que lembra isso, cara? É o esforço que cria a conexão neural. Beleza. Isso tem a ver com o jeito certo de aprender. Você só aprende se você fez esforço. Se não foi difícil, você não deveria estudar naquela hora. Se você pegou o material e ele está muito familiar, você deveria espaçar mais. Que é uma técnica que a gente chama de repetição espaçada. Você quer dar tempo para o cérebro esquecer para que você tenha a oportunidade de fazer o esforço. Então, se você foi lá no material e falou assim, nossa, estou manjando tudo, tá fácil. Então, você estudou na hora errada. O que você deveria fazer? Espera, dá uns 3, 4, 5 dias para que aconteça o esquecimento, para que você vá lá e faça o retrieval practice, a prática de recuperar a informação. E aí você vai reforçando. E quanto mais você faz esse esforço, mais robusta, você vai ver que é uma mudança física, vai ficando mais grossa. Que coisa, é exatamente o contrário do que é feito hoje. Eu lembro quando eu tava na escola, aí eu falava assim, fazer o dever logo depois de sair da aula, porque tá fresquinho na cabeça, então você vai... Exato. Né? Então você só está reconhecendo. E funciona para o modelo de escola, porque você só precisa saber naquela hora na prova. A prova está perto de quando você estudou, né? Se não tiver, você vai estudar um dia antes da prova, na semana da prova, né? Mas vamos decorar isso. A gente só aprende de fato quando faz o esforço de construir. E aí, quanto mais vezes você faz esse caminho neural, mais grosso ele fica. E o cérebro tem, por ele querer economizar energia, ele sempre vai buscar o caminho neural que foi repetido mais vezes, que está mais robusto, tá? Beleza. Decora isso. Só aprendo se eu fizer o esforço de buscar a informação, certo? Beleza. Como que a gente aplica isso, então, no inglês, tá? Então, primeiro o cara tem que aprender a aprender. Ele tem que aprender que ele tem que fazer o esforço. E ele tá com um software mental aportuguesado, digamos assim. E aí você vai instalar o software mental em inglês na cabeça dele. Como que a gente faz isso? Se vocês já tentaram falar inglês na vida, ou vocês já fizeram aula de inglês uma vez na vida? Completa essa frase aqui para mim. Se você realmente quer falar inglês fluentemente, você precisa aprender a pensar em... Inglês. Essa é a pior merda que existe. E eu vou te explicar por quê. Se tem uma crença que vai garantir que o cara não vai ficar fluente em inglês, é essa aí. Eu vou te provar. Vamos lá. Se a gente parte dessa premissa que a gente precisa pensar em inglês, aprender a pensar em inglês, a gente está dizendo que a gente pensa em um determinado idioma, correto? Que brasileiros pensam em? Português. O japonês pensa em japonês. Então vamos fazer o seguinte exercício mental aqui, ó. Imagina então que você tem 3 crianças, beleza? Uma criança americana, uma criança espanhola e uma criança brasileira. Americana, espanhola e brasileira. Você pede para as 3 fecharem os olhos e fala, cada uma no seu idioma, e fala para elas imaginarem uma porta. Fala para brasileiro em português, fala para americano em inglês, para espanhol em espanhol. Imaginem uma porta. As 3 vão imaginar uma porta? Sim ou não? Sim. Sim. Elas estão imaginando a mesma coisa ou coisas diferentes? Possivelmente diferente. Uhum. Não, as 3 estão imaginando a porta. Mas cada um Mas jeitinho. cada porta é de um jeito. Cada porta é de um jeito. Uhum. Mas um pensamento é o mesmo. Sim. O objeto. Né? O pensamento é o mesmo. Pode ser que uma porta seja rosa, outra seja sim. amarela. Né? Mas elas estão tendo o mesmo pensamento. Sim. Beleza? Mesmo pensamento. Só que na hora que você pedir para elas verbalizarem esse pensamento, a americana vai abrir a boca e vai emitir o som door,
A brasileira vai abrir a boca e vai emitir o som porta, e a espanhola, puerta, eu acho. Não sei como é que Chutando é aqui. em espanhol. Deve ser puerta, tem cara, né? Então vamos analisar o que aconteceu aqui. A americana estava pensando em inglês? E a brasileira em português? E a espanhola em espanhol? Ou elas estavam pensando a mesma coisa? Estão pensando a mesma coisa. Em que idioma estava a porta? Não, idioma e imaginação. Ou seja, em idioma nenhum. Era uma imagem, talvez, Uhum. né? Só que aquele pensamento que era o mesmo, que não tinha idioma nenhum. Por que não tinha idioma nenhum? Porque você só descobre o idioma se ela abrisse a boca e falasse. Você não tem como olhar o pensamento e falar, esse pensamento está em inglês, né? Ou seja, a criança brasileira, ela não pensa em português. Ela pensou, como as outras duas pensaram, mas o som que ela conectou com esse pensamento é o som que a gente chama de português. Uhum. O som que a criança americana emitiu, a gente chama de inglês, e o som espanhol, tal. Ou seja, se você pegar um bebê, de 6 meses, ele pensa? Sim ou não? Pensa, claro. Com certeza ele pensa. O cérebro está formado, ele já tem cognição, né? Ele tem fome, ele tem frio, ele tem sede. Sim. Tá, então ele pensa, certo? Na barriga da mãe já pensa, né? Se tem cérebro, tem cognição. Só que ele fala. Então ele pensa em que idioma? Então ele não pensa? Porque se para pensar você precisa pensar em um determinado idioma, olha como não faz sentido isso, né? Então quer dizer que um bebê não pensa porque ele não fala? Vamos dar outro exemplo para fechar o caixão. O cara nasceu surdo e mudo. Então ele não pensa? Ele não fala? Ou seja, é possível pensar num determinado idioma? É possível pensar em inglês? Dá para treinar para pensar em inglês? Não, cara. Por quê? Porque o pensamento vem primeiro. Primeiro você desenvolve a cognição e depois você aprende o idioma. Concorda? Uhum. O surdo mudo pensa, óbvio que ele pensa, mas ele não associou sons àquele pensamento. Simples assim. Do mesmo jeito que você poderia pegar um pintor e falar assim, esse cara pensa em cores. Não. Ele usa as cores para expressar o que ele pensa. A gente usa palavras e sons para expressar o que a gente pensa, mas o pensamento ele vem antes do idioma. Então não dá para você pensar em inglês. O americano não pensa em inglês. O americano pensa igual o brasileiro, qualquer outra pessoa, mas o som que ele conectou com aquele pensamento é um som do tipo X que vai dar o nome do idioma X. Ficou claro isso? Uhum. Então esquece essa ideia. A primeira coisa que você tem que jogar no lixo é, ufa, cara. Não, porque eu olho para a porta, eu penso porta, cara. E ele quer que eu pense door. Não dá para pensar em inglês. Pensar vem primeiro. Só que o que acontece no cérebro do brasileiro? O cérebro do brasileiro tem um software que associou pensamentos que estavam em que idioma? Fala assim, nenhum. Fala nenhum. Nenhum. Idioma nenhum, pensamento. Sim. Né? Mas ele aprendeu a associar aquele pensamento com determinado grupo de sons. Por isso que ele fala português. O que a gente tem que fazer para qualquer pessoa falar inglês fácil, cara? Instalar um segundo sistema. Tudo bem, português funciona, você fala português. Mas agora a gente precisa que o mesmo conjunto de significado que já existe instalado, que o cara já fala um idioma, tenha 2 canais de saída. Um com som português que já existe e outro com som inglês. Tecnicamente é isso que tem que fazer no cérebro do cara. A gente vai fazer com vocês aqui ao vivo. Ao vivo não, porque está sendo gravado. Pra gente é ao vivo. A gente vai instalar isso. Mas como que a gente instala esse software mental do inglês? Então, primeiro, existe diferença. O software mental do português não é igual ao do inglês. Se você tentar usar os mesmos caminhos neurais do português para falar inglês, que é o que todo mundo tenta fazer, cara, você vai morrer tendo certeza absoluta de que inglês é difícil e que você nunca vai falar inglês. Agora, será que existe uma sequência certa de processamento? Então a gente vai fazer um exercício aqui junto, que é simples. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu vou falar uma palavra em português. E aí eu vou falar para você imaginar ela. E eu vou anotar aqui o que vocês imaginaram. Só isso, beleza? Show. Fechem os olhos. Diretor, câmera, para todo mundo ver. Que estamos de olhos fechados. Muito bem. Não estamos roubando aqui. Isso. Se vocês puderem me dar mais uma folha, que essa aqui eu já Mais uma risquei folha. um monte. Será que tem folha aí, diretor? Vamos lá. Aqui a gente não tá na Globo, mas a gente consegue alguma coisinha também. Vamos lá. Quer que eu pego aí? Olha eu dando trabalho para vocês. Nada. Aqui tem espaço ainda, mas daqui a pouco eu vou...
Não, se tiver um... Pode ser, tá ótimo. Dando para escrever, tá bom. Beleza, valeu, obrigado. Então o exercício é esse, ó. Vocês vão fechar os olhos, eu vou falar uma palavra em português e vocês vão imaginar, tentar criar uma cena dessa palavra na sua cabeça. Só isso. Depois que você imaginar, eu vou pedir pra você abrir os olhos e me contar o que você imaginou. Combinado, hein? Vai lá, diretor, grava tudo aí, hein? Vamos lá. Então, a palavra é... bonita. Bonita. Imagina aí, cria uma cena na sua mente. Bonita. Se já tiverem imaginado, pode abrir o olho. Beleza. O que você imaginou? Uma moça jovem. Então, uma moça... Jovem. Bonita, certo? Bonita. Beleza. E você? Imaginei também uma moça. Uma moça jovem também? Bonita. Olha que coincidência, vocês pensam igual, hein, cara? Compartilhamos o pensamento, a tela mental foi a mesma? Beleza, então vamos analisar o que aconteceu cognitivamente aqui, ó. Eu dei essa palavra pra vocês, bonita. Eu vou dar o nome técnico, não precisa se preocupar com isso. Mas só pra eu dar um nome de alguma coisa. Bonita é um adjetivo, beleza? Uma qualidade. Eu pedi pra você imaginar uma moça? Vocês imaginaram uma moça? Não, eu pedi pra imaginar o adjetivo bonita. Olha o que o seu cérebro fez. O seu cérebro, ele é incapaz de processar adjetivo primeiro. A prova disso é que você teve que colocar o substantivo moça pra que bonito fizesse sentido. Concorda? Tenta imaginar bonito sozinho pra você ver. Não tem como. Por quê? Porque alguma coisa ou alguém é bonito. Ou seja, né? O que eu descobri na metodologia? Que existe uma sequência correta para instalar o vocabulário na cabeça do cara. E qual que é a sequência que a gente usa? A mesma do português. Então você não aprendeu a ler da esquerda para a direita? Se tiver escrito, eu gosto de tomar sorvete, o que seu cérebro foi condicionado a fazer? Como fala eu, como fala gosto, como fala tomar, como fala sorvete, puta, como é a ordem, né? Ou seja, a ordem que a gente tenta é a ordem da escrita. À medida que o olho vai passando na palavra, você vai traduzindo, não é assim? Só que já deu merda aqui. Porque, vamos deixar essa informação aqui, beleza? Adjetivo sozinho não vai. O cérebro, sem eu pedir, ele puxou moça pra quê? Ah, agora sim. Se eu pedir pra você imaginar moça bonita, é fácil ou é difícil? Moça bonita. Fácil. Então, moça bonita é cognitivamente processável. Bonita sozinho? Não. Então, no nosso ranking... Ixi, vou acabar entregando a metodologia, as pessoas vão copiar, hein, cara? Cuidado, hein? Sem problema. Cuidado. Eu vou dar só umas partes, eu demorei 10 anos pra chegar nesse aqui. Receita vai toda, dar trabalho pra vocês, cara. Quero ver. Mas tudo bem. Então, substantivo primeiro, adjetivo depois. Beleza? Vamos ficar com essa informação. Fechem os olhos novamente. Vou trocar o tipo de palavra pra ver o que acontece. Vamos lá, vamos ver se a gente vai ter a tela mental igual. Os caras estão conectados. Pensa no mesmo exemplo. Aqui é sintonia. Vamos lá, ó. A palavra é tomar. Tomar. Se já tiver imaginado, pode abrir os olhos. Bebendo água. Tomando um copo de água. Tomar um copo d'água. Vai tomar uma cervejinha, né? Ah, eu já vou pra aguinha. Copo de cerveja? Não. Beleza. Então, agora a gente mudou para um verbo, né? Verbo tomar. O cérebro processa o verbo solto? Não. O que vocês fizeram de novo? Colocou o mesmo tipo de palavra que tinha colocado antes. Que é o substantivo copo ou o substantivo água. A mesma coisa que vocês fizeram com mulher. E o que a gente quer fazer no inglês? A gente usa o software mental do português. Então, se eu falar assim, eu quero tomar água, você já decora. O que é tomar, professor? Então, like é gostar, study é estudar. Você não faz essa relação? Sim. Por que ela não funciona? Porque o cérebro, para ele processar um verbo, ele tem que ter o substantivo antes. Tá? Então, é como se o cérebro primeiro processasse água. Olha a ordem. Água. Água, que água? Copo de água. Ah, copo de água. Ah, agora entendi. Tomar um copo de água. E olha que interessante. Eu não falei que era tomar de tomar água. Eu falei tomar. Como vocês sabiam que não era tomar cuidado? Você não sabia. Tomar conta de alguém. Tomar um tapa na cara. Tomar uma lição de casa. Uma lição de casa. Tomar um tiro. Tomar um susto. Né? Olha quantos significados tem. Sim. Quando você traduz, então, pelo verbo na ordem do português, você decora assim. Então, beleza. Tomar é drink. Água. Water é água. Então, drink water, tomar água. Só que aí o tomar de tomar um tiro não é o mesmo tomar de tomar água, mas no português é a mesma palavra e o mesmo som. Aí o tomar cuidado não, mas quando eu tiver objetivo de verbo, não sei o quê, cara, aí você começa a usar a parte racional para aprender inglês, né? Ou seja,
Substantivo sozinho não foi, você teve que botar substantivo. Verbo sozinho não foi, você teve que colocar outra palavra, né? Eu poderia fazer com todos os tipos de palavra aqui, mas o que já provou? Existe uma sequência cognitiva correta, que vai garantir que essa informação vá para a memória de longo prazo, que você de fato aprendeu. Depois você vai fazer a revisão só para reforçar aquele aprendizado, certo? Uhum. Certo. Então vamos lá. Se eu quisesse agora instalar o inglês na mente de vocês, usando essa técnica, que eu chamo de SCAV em português, né? Sequenciamento cognitivo para aquisição de vocabulário. Em inglês é bem mais bonito, né? Cognitive Sequencing for Vocabulary Acquisition. Chique, meu Deus. Nossa, Tá já muito fica chique mais aqui caro nesse- o curso, nesse não fica? episódio. Fica. Mas em português é SCAV. Então, vamos imaginar o seguinte. Agora, eu preciso vocês olharem aqui na folha, certo? Dá pra pegar aí, diretor? Acho que não vai dar pra o que eu tô Na escrevendo. central dá pra pegar. acho. Depois ele vira pra Mas cá. vocês conseguindo ver, já Tá bom. já tá legal. Então agora eu vou ensinar inglês para vocês e vocês vão ver na prática como a sequência que você instala é o que determina se o cérebro vai fazer a conexão do significado com o som inglês ou não. A gente já sabe que a ordem da tradução não vai funcionar porque o inglês e o português são diferentes. Então, vamos imaginar a seguinte frase aqui, ó. Deixa eu pensar em uma aqui. Imagina que você quer aprender a falar inglês. Semana que vem, agora você vai ter que fazer esforço para entender minha letra. Semana que vem, vou trabalhar, beleza? Essa é a frase. Semana que vem, vou trabalhar, beleza? Lê para mim em voz alta. Semana que vem vou trabalhar. Né? Então, o que aconteceu no seu cérebro quando o seu olho passou aqui? Você reconheceu o significado disso, sim ou não? Sim. Como que eu sei que você reconheceu? Porque eu sei que você fala português. Então, o que a gente acabou de fazer? Ativou no seu cérebro o significado dessa frase, porque você fala português. Então, aquela história de para você aprender inglês tem que ser 100% inglês é uma merda. Mentira. Por quê? Por que eu vou perder a grandíssima oportunidade de garantir que você ativou o significado certo, porque eu sei que você sabe português? Aí, e se eu fizesse tudo que eu fiz agora em inglês, vocês teriam entendido? Eu não. Não. Então, se você não tá entendendo, você não tá aprendendo. Decora isso. Não, porque é 100%... Se você não estiver entendendo, se eu jogar você na China, você ficar 20 anos lá e não entender, você não vai aprender chinês, cara. Não existe mágica. Você tem que entender. Então, você leu isso aqui, eu tenho certeza que não tem como você ler sem ter entendido, porque tá em português, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar som para isso aqui. Blocão, não se preocupe, só segue o passo a passo que no final vai dar certo. E eu quero que vocês leem como se estivesse em português. Essa é a dica. Eu vou escrever de um jeito estranho aqui. Segue que vai dar certo. Então, ó, você vai fazer assim pra mim, ó. Isso aqui é um quê, tá? Ó, N-E-Q-S-T. Next. Repete. Next. Fácil por quê? Porque faz como se estivesse em português, ó. Next. Next. Beleza. Como que você leria isso aqui, ó, se tivesse em português? U-I-K. Como você leria se tivesse em português? Week. Acabou, ó, que pronúncia perfeita. Maravilhoso. Né? Então, eu desenvolvi um sistema fonético. Quem já passei Não. na prova, já ganhei meu certificado. Um sistema né? fonético por quê? Porque 97% dos sons que você precisa saber pronunciar no inglês já existe no português. Por que eu vou do zero? É só alguns que não tem. 4, 5 só que não tem. Beleza, continua aí, tá? Então, ó, next week. Next week. Next week. Né? Pode ler como se estivesse em português, né? Aí você vai assim, ó. Como você leria I-M? I'm. Com M, faltou o M. I'm. Isso, aí você tem que I'm. fechar o lábio pra fazer o M e não virar N, né? Sim, sim. Então vai lá, ó. I'm. I'm. Isso. Como que você leria se tivesse em português isso aqui, ó? Que é um... G-O-N-A. Falei que o desafio não vai ser inglês, o desafio vai ser entender minha letra. Se fosse em G-O-N-A. Gonna. Isso, e pode quem estiver assistindo aí faz junto, tá? G-O-N-A, Gona. Gonna. gonna. Então, vamos juntar aqui, ó. Next week I'm gonna. Next week I'm gonna. Isso. Aí o que você vai fazer agora? Você não quer espaço vazio entre uma e outra. Então eu posso falar separado e falar assim, ó. Next week. Teve espaço? Teve ou não? Ó, next week. E agora? Next week. Agora não. Week I'm. Teve espaço? Uhum. Week I'm. Não. Não. I'm gonna. Teve espaço? Uhum. I'm gonna. Não. Então é isso que você quer. É o mesmo som, você só vai fechar os espaços.
Qual que é a técnica? Você vai fazer bem devagar, como se estivesse tendo um derrame. Para você prestar atenção se você tá deixando espaço ou não. Olha isso aqui, ó. Next week I'm gonna. Faz assim, quase tendo um derrame. Next week I'm gonna. Isso, tá vendo? Por que a nossa tendência é Tem que falar separar? meio gemendo, né? Essa é a sacada. Exato. Né? Por que a nossa tendência é falar uma por vez? Porque o software mental do português quer ler cada palavra que ele tá vendo. Então a gente vai treinar isso. Next week I'm gonna. Beleza. Como que você leria em português se fosse isso aqui, ó? Quando tiver esse apóstrofe antes da R, é o R caipira. Faz assim, ó. É esse R que a gente já conhece, beleza? Então, O-R-K. Work. Perfeito. Pode exagerar no R mesmo, beleza? Então, faz assim pra mim, ó. Ai, tá Next week I'm gonna work. Next week I'm gonna work. Perfeito. Aí, Faz você. mas tem que ser. Next week I'm gonna work. I'm gonna. I'm gonna. Isso. Imprime meu Tá? certificado, diretor. O que o seu cérebro quer fazer se eu não estivesse focando no som e sim na escrita em inglês? Ele ia ler assim, ó. Next week I am going to work. Você ia falar meio assim. Aí você sabe, beleza. Quem que é a nossa fonte, tá? A gente tem que fazer com que o seu cérebro associe, ele vá do significado direto para a representação sonora em inglês, sem a tradução no meio. O que todo mundo faz? Ele faz uma associação do significado com a palavra em português para a palavra em inglês. É o normal, né? Então, por exemplo, né? O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Caneca. Não, caneca é o nome que é dado em português para esse objeto. Sim. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um recipiente que tem água dentro. Que é usado para Pode colocar misturar, algum líquido dentro. Uhum. Isso é o significado disso. Isso que o cérebro memorizou. Agora, o som que você dá para esse significado em português é Caneca. caneca. Então, percebe que o nome da coisa e o significado da coisa não são a mesma coisa? Sim ou não? Sim. Quando você olhou, o que ativou no seu cérebro? O significado. Ah, isso aqui é um objeto. Lógico que ele faz isso em milésimo de segundo, porque você já viu isso milhares de vezes. O que a gente quer que o cérebro faça? Que ele vá do objeto, direto para o som em inglês. Isso aqui não é uma caneca. Se você pegar um índio, ele não vai falar caneca. Uhum. Isso aqui é um objeto usado para botar líquido dentro. Cada nacionalidade vai dar um som diferente. Então vamos separar que tem 3 elementos. Tem significado, que é essa coisa abstrata. É a definição da coisa. Aí tem a representação dela em português, caneca. E a representação em inglês aqui poderia ser mug, por exemplo. Beleza. Então, next week I'm gonna work. Então, o que eu já garanti? Eu garanti que você consegue imitar esse som parecido. Ah, mas eu não sei por... Não importa. Mas você tem a capacidade de imitar um som parecido. Next week I'm gonna work. Faz aí de novo. Next week I'm gonna work. Isso, perfeito. Next week I'm gonna work. Aí você sabe que tudo isso aqui é tudo isso aqui. Beleza. Agora, vamos colocar na ordem correta. Beleza? Então, vou escrever de novo aqui, ó. Semana que vem vou trabalhar. O que seu cérebro quer fazer? O seu cérebro quer fazer assim, como fala semana, como fala quê, como fala vem, como fala vou, como fala trabalhar. Só que a gente não vai fazer isso. Agora eu vou aplicar o SCAV. Tem que ser numa sequência específica. Agora você não precisa nem entender por que está nessa sequência. Só segue, beleza? Então, a palavra mais fácil de processar primeiro, que tem que ser primeiro, é semana. Ah, por quê? Deus quis, aceita. Senão eu vou ter que explicar 40 aulas aqui. Então, vamos lá. Semana. Só se preocupa com semana. E a gente sabe, pegando a nossa fonte em inglês, a nossa fonte sempre é o inglês, eu tirando daqui, eu tô te falando que isso aqui é week. Então, qual que é o primeiro nível? Week. Week. Olha aqui para o português e fala. Week. Então, o que eu quero que você faça? Quando você olha para o português, você sabe o significado, ativou o significado e cola o som em inglês no significado. Essa é a técnica. Deixa o seu olho no português e faz o esforço mental de lembrar o som. Senão você não vai aprender. Então, aqui é o quê? Week. Week. Fácil, né? Fácil. Se a gente for agora para o segundo nível, semana que vem vou trabalhar. Olha o que eu vou fazer agora. Você só vai falar sempre o que tiver circulado, beleza? Nível 1, Week. week. Então agora isso aqui, ó. Beleza? Week. Week. Next week.
Next week. Da onde que você tirou isso, Vanderlei? Lembra que a fonte é a nossa frase em inglês. Tá? Se aqui tivesse escrito qualquer outra coisa, eu ia falar qualquer outra coisa. Estou copiando da frase que eu sei que tá certa, beleza? Então, primeiro nível. Week. Segundo nível. Next week. Perfeito. Olha que interessante. Next week. Aqui tem quantas palavras? 3. E no inglês? 2. E elas nem estão na mesma ordem. Já ia dar merda se você fizesse na ordem. Tá? Então vamos lá. Estamos avançando. Vamos pro terceiro nível? Semana que vem vou trabalhar, beleza? Essa ordem tem a ver com aquele exercício que a gente fez, beleza? Isso aqui eu já tenho, concorda? Isso aqui eu já tenho. Você sempre vai trazer o nível anterior. E agora, trabalhar. Tirando não do além, tirando a frase que eu sei que tá certa, que é a fonte, work. Então, primeiro nível, week. Segundo nível, next week. Terceiro nível, next week, work. Faz os 3 níveis pra mim. Week. Next week. Next week, work. Perfeito. Beleza? Agora, o último nível. Aqui nós fazendo ao vivo, né? Porque, teoricamente, isso aqui já estaria pronto, entendeu? Beleza. Agora era isso, hein? Isso aqui eu já tinha, certo? Isso aqui eu também já tinha. Só que agora eu vou acrescentar isso aqui no meio, beleza? Você só tem que fazer assim. Que som que esse filho da mãe acrescentou? Porque isso aqui eu já tinha, ele acrescentou alguma coisa. Então você tem que bater com o que sobrou aqui. É isso, associação. Week, next week, work. Next week, I'm gonna work. Faz aí. Next week, I'm gonna work. Perfeito. Agora eu quero que vocês intercalem. Você faz um, ele acrescenta no que você fez, você acrescentando dele até chegar no final. Quem quer começar? Vamos lá. Week. Next week. Next week, work. Next week, I'm gonna work. Perfeito. O que você já conseguiu fazer? Associou o significado direto com o inglês. Agora vamos colocar o gatilho, o contexto. Tudo que você fala na vida, tudo que você expressa, é resultado de um gatilho anterior. Ninguém fala nada do nada. Se eu falar bom dia, o que você responde? Bom dia. Você não fala boa noite. Por quê? Porque o gatilho está conectado. Tudo que você falou está conectado ou com um pensamento que você teve antes de ter falado, ou com alguma coisa que alguém falou. Você nunca fala nada do nada. Você não fala bom dia e o cara fala, quero comer uma melancia. Aí você fala, seu carro é bonito. Tudo vai estar conectado. Então agora, vocês vão fazer o esforço mental. Eu quero que faça o esforço mental. Eu pego e pergunto assim para você. O que você vai fazer semana que vem? Você entende essa pergunta? Entende? Tá em português, né? Ó. O que você vai fazer semana que vem? Responde em inglês para mim. O que você vai fazer semana que vem? Next week, I'm gonna work. O que você vai fazer semana que vem? Next week, I'm gonna work. Perfeito. Você viu o esforço que você fez? Você tá aprendendo, você tá construindo. Olha o que você acabou de fazer. Eu falei isso aqui, ativou o contexto e você respondeu direto em inglês. Isso é fluência, cara. A diferença é que você não tem volume. Só que se a gente fizer isso com mais de 70 milhões de frases, você é fluente em inglês. Porque o que você não teve que fazer? Semana que vem. Como fala semana? Como fala aqui? Como fala vem? Como fala vou? Como fala trabalhar? Isso aqui é um verbo. Que ordem que tá? Qual é a pronúncia? Então, como toda conversa é uma sequência de gatilho e resposta, eu preciso que você seja capaz de, na hora que ativa o gatilho, você ir direto para a representação sonora em inglês. Agora eu vou fazer outras perguntas intuitivo, tá? Responde só com o pedaço que você acha que bate. Tem que ser intuitivo. Você tem que fazer o esforço. Eu não posso te dar a resposta. Você tem que fazer o esforço de buscar. Então vamos lá, ó. Quando que você vai trabalhar? Next week. Olha lá. Por que seu cérebro sabia que é esse pedaço que ele buscava? Porque esse é o significado automático, cara. O que você vai fazer semana que vem? Work. Como você sabia que era work? Acabou. Simples assim. Agora, olha o que começa a acontecer que é o mais fantástico. O seu cérebro tem um gatilho de generalização. Ele identifica padrões, tá? Então, vamos lá. Se eu falasse pra você assim, ó. Next week I'm gonna dance. O que eu falei em português? Semana que vem vou dançar. Porque o que o seu cérebro fez? Ele já memorizou o padrão next week I'm gonna. Porque você sabe que isso aqui é um verbo? Porque você traduziu? Não, cara. Porque esse padrão sonoro ativou o significado e o padrão sonoro ao mesmo tempo no seu cérebro. Quando você consegue fazer com que o estímulo e a resposta acendam ao mesmo tempo, você é fluente, é automático. Como que eu sei que vocês fizeram automaticamente? Porque foi rápido.
você tivesse traduzindo, não teria dado tempo. Entende? E aí, se eu falar assim... next week I'm gonna visit Miami. Ah, você que fala que é ruim em inglês. O que eu falei? Semana que vem vou visitar Miami. O que aconteceu que você começou a aprender inglês? Porque primeiro eu instalei o padrão. E aí, lembra que o inglês é repetitivo? Agora, quando você vai falar, né? Como que você falaria semana que vem em inglês? Next week. Como que você falaria a próxima semana? Next week. Porque agora o seu cérebro ativa o significado e não a palavra em português. Esse é o segredo. Porque eu poderia falar assim, a semana depois dessa. Como fala semana depois? Como fala dessa, professor? Quando o seu cérebro entende o significado e não o nome em português, você é fluente. Então o cérebro ele vai reconhecer padrões, né? Você viu que quando eu troquei next week I'm gonna visit Miami, você entendeu. Por quê? O que o seu cérebro faz? Ele vai pegar esses blocos de significado e vai juntar para tentar entender o que foi. Por que a gente tem a sensação que eles falam muito rápido? Já viu? Eu não entendo porque eles falam muito rápido. Sim. Por quê? Porque o som que você instalou no software mental do português era uma palavra por vez. No inglês, quando você fala next week I'm gonna work, quantos sons você ouviu? Quando eu falo isso, ó, next week I'm gonna work. Quantos sons? Quantos blocos de sons diferentes você ouviu? Next week... Ó, next week I'm gonna work. 3, né? Quem que seria os 3? Next week I'm gonna work. Então vamos ver, ó. Pra ser 3 eu teria que falar assim, next week I'm gonna work. Foi assim que eu falei? Não. Então vamos de novo, quantos sons você tá ouvindo? Next week I'm gonna work. Fica um bloco mais único, né? Quantos? 1. Uhum. Esse é o problema. O seu cérebro tá esperando ouvir semana que vem eu vou trabalhar. Ele foi configurado para ouvir 6. Quando ele espera ouvir 6, mas ouve só 1, como ele interpreta isso? Nossa, ele falou tão rápido que eu não ouvi o 6. Então, o motivo de você não entender inglês não é por causa da velocidade, é por causa do som que você instalou no seu cérebro, tá? E aí, como que o cérebro vai combinar essas novas combinações? Como que eu falo semana que vem? Next week. Next week. Né? E se eu falar next month? O que significa? Next? Month. No finalzinho? E agora? Não sei. Você? Próximo mês. Próximo mês. Mas por que ele conseguiu? Porque ele já tinha instalado o significado de month, ele já sabia o que era month, pegou o padrão do next week, então next month deve ser isso. Próximo alguma coisa. Exatamente. Cara, isso que você falou é o que o cérebro faz. Ele fala assim, next week. Week é o meu substantivo principal que o cérebro precisa processar primeiro. Então, sempre que você fala próximo a alguma coisa, é esse som que vai ter. É exatamente isso, tá? Então, se eu pedir para você, por exemplo, falar para mim uma frase em português que seja inédita. Tem que ser uma frase que você nunca falou na sua vida. Vai lá. Não precisa nem fazer sentido. Inventa uma frase que você tenha certeza que é a primeira vez que você está falando ela. Ixi, Maria. Eu vou escrever aqui. Qualquer uma. A única regra é, a primeira vez que você falou foi aqui agora. Amanhã eu vou morrer. Beleza, ó. Que bom que você não falou isso antes, cara. Beleza, ó. Beleza. Vamos lá. Se a gente agora separar os blocos, se eu pegar esse bloco amanhã, que é a palavra principal, né? Será que eu acharia no seu banco de dados mental esse som e esse significado? Que você já usou em outras frases ou é a primeira vez que você fala amanhã na vida? Não, você já ouviu as pessoas usando essa palavra em frases? Então não é inédito. Esse bloco eu vou fazer algo, é inédito ou você já fala 1000 vezes, eu vou trabalhar, vou escovar o dente e já ouviu? E esse verbo morrer é a primeira vez ou você já ouviu 1 milhão de vezes? Milhões de vezes. Ou seja, existe frase inédita? Não. O que é inédito? A recombinação foi inédita. Entende? Ou seja, quando eu entendo que não existe frase inédita e com qualquer frase que você tente inventar, o cérebro ele só está reagrupando blocos de significado que você já sabe, aí você desbloqueou o inglês. E aí o que falta, né? O que separa vocês de hoje, que a gente fez esse processo, de um cara que fala português igual fala inglês? Só uma coisa. Fala pra mim em voz alta. Volume. Falta volume. Por quê? Se eu não tenho volume, eu não tenho como criar novas combinações. Porque eu vou tentar combinar só esses bloquinhos aqui e eles vão ser muito limitados. É tipo eu falar assim, ó, você tem 3 dígitos aí para criar combinações. Tem um número de combinações. Se eu te der mais dígitos, você faz mais combinações. Mas vocês perceberam como o cérebro de vocês sabia que pedaço pegar de acordo com o gatilho?
sem eu ter explicado que aquilo era um verbo, que o verbo vem antes do substantivo, né? Porque o cérebro, né, a gente fala que ninguém nasce sabendo. Só que é uma mentira aí, porque se tem uma coisa que a gente nasce sabendo, é aprender idioma. O nosso cérebro evoluiu para aprender idiomas. Ninguém fez aula de português para aprender português. Então, olha que doido, as pessoas têm dificuldade para aprender a única coisa que nasceu sabendo. Elas aprendem todas as outras que não nasceu sabendo. Você não nasceu sabendo mexer no computador, você não nasceu sabendo criar construir um prédio, mas a única coisa que o seu cérebro já evoluiu para conseguir fazer, cara, é o que o cara não consegue fazer. Porque o software original que ele instalou do português não bate com o inglês. E aí, se falta só volume, cara, a gente vai para a última parte, que é a parte mais importante. Falta volume. Então, a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: quanto de vocabulário uma pessoa precisa saber para atingir a fluência em inglês? De maneira objetiva. Eu não quero saber se você está no intermediário 2, se você está no básico. Depende do nicho dela. Vamos lá, vamos chegar nessa resposta. Mas quanto de maneira objetiva? Então, eu já tive milhares de alunos, né? Eu, em algum momento da vida, não falava inglês. Hoje eu falo inglês no mesmo nível que eu falo português. Né? Eu sou psicanalista também, eu faço terapia com americano. Então, eu tenho que falar inglês igual eu falo português, né? E eu me perguntei, cara, mas quanto de vocabulário eu tenho, né? Porque você não acorda de manhã, tipo, você vai dormir, não é fluente, acorda, hoje eu fiquei, né? É um processo. E aí eu me perguntei, eu também não sei, cara, quanto de vocabulário eu sei. E por que esse meu aluno fez 3, 4 meses e tá falando inglês, outro fez 5 meses falando inglês, outro fez... Quanto de vocabulário? E aí eu falei, beleza, tem que ter um ponto de partida. Então eu vou no banco de dados lá da Cambridge, eles separam lá os níveis, não sei se vocês já ouviram, mas o termo é tipo A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ah, o A1 é o intermediário, o B é o A1 é o básico, o B é o intermediário, o C é avançado. E aí o que você descobre? Você olha lá os níveis, tá lá, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2. São todos os níveis. E tem uma lista de palavras lá. Ó, cara, se você é A1, você deveria conhecer essas palavras. Eu falei, beleza, tem uma lista, vamos lá então, né? Se você é o A2. E todas as metodologias, os livros de cursos de inglês são construídos em cima dessa lógica. Por isso que eles dividem em níveis. O que não faz muito sentido, né? Porque o cérebro, ele não sabe que o verbo tal é mais avançado que o verbo tal. O que o seu cérebro sabe? Significado e som. A gente que pegou, a indústria que pegou e dividiu. Não, primeiro você vai aprender o presente, agora você é básico 2. Agora você vai aprender o passado. Não faz muito sentido isso. Porque numa mesma conversa você fala, bom dia, tudo bem? Tudo, cara. O que você fez ontem? Cara, eu fiz um monte de coisa, mas semana que vem vai ser complicado. Presente, passado, futuro em 3 segundos. Aí o cara quer que você faça 6 meses no livro 1, 6 meses no livro 2. Aí eu falei, tem que partir de algum lugar, né? Então, ó, as palavras que você deveria conhecer. Fala pra mim assim, ó, conhecer. Fala, conhecer. Decora essa palavra que ela vai fazer sentido. Então, se você estava aqui, você tinha que conhecer essa. Aí eu falei, tá bom, vamos somar quanto dá. Deu mais ou menos umas 15.300 palavras. Falei, puta merda, velho. Vocabulário pra caramba, né? Que você deveria conhecer em cada um desses níveis. E agora, com inteligência artificial, a gente consegue fazer análise de banco de dados de vocabulário em minutos. Se o cara fizesse na mão, ia demorar anos. Então, o que eu fiz? Eu peguei um software que analisa vocabulário e eu falei assim, vou perguntar pra vocês. De todos esses níveis aqui, se a gente pegar um americano, fluente, né, em inglês, que nível você acha que ele tá? No último. Quando você vai analisar de fato, ele tá aqui, ó, no B12 e às vezes no B1. Tem alguma coisa errada, não tem? Porque não é o esperado. O meu esperado, o esperado de qualquer pessoa que eu pergunto é o quê? Pô, o cara é americano, ele tá aqui no C2. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, quantos por cento de cada nível tá aqui no total, né? Quantos do 15.300 palavras, quanto cada um representa? Tem que ter algum... Não faz sentido, né? O americano não deveria estar aqui, avançadão? E aí você vai olhar, o C1 e o C2 é 40% desse número total. Só que o americano tá antes. Então já dá o primeiro alerta. Cara, 40%, quase metade, não serve pra nada que o americano não usa. E por que tá aqui então? Porque o C1 e o C2 é o inglês acadêmico. É o inglês que você vai achar num jornal. É o inglês que você vai usar, resumindo, é o inglês escrito. Decore isso aí, ó, inglês escrito. Beleza? Inglês escrito. 40% é muita coisa, não é? Putz, 40%. O que eu fiz? Então arranca fora os 40%. Então eu peguei essa lista aqui. Putz, não tá bom pra você falar inglês igual um americano, não? Hã? É o suficiente, acho. Não é né? bom, não? Né? Agora, o cara é mestrado, doutorado e ele vai... Aí, beleza, tudo bem, né? Só que o grande insight que acendeu na minha cabeça foi assim.
putz, cara, qual que é o problema dessa lista? Ela fala as palavras que o cara deveria, com a palavrinha que eu pedi pra vocês decorarem, que o cara deveria conhecer. Só que será que as palavras que vocês e eu, um americano, conhece, são as mesmas palavras que você usa, de fato? Não, cara. Quer ver? Você sabe o que significa por obséquio? Por obséquio, pode me trazer um copo d'água. Você conhece? Conhecemos. Quantas vezes você falou isso aqui essa semana? Muito pouco. Nenhum. Nenhuma. Concorda que, Fala, cara, pra mim. não é nem muito Eu pouco, brinco né? no Aqui o Lucas Se é você tão falar, você culto, fala mas- zoando, né? Eu brinco no curso. Né? Você fala? Mas, então, segundo a Luizinha, cara, você não deveria Uma estudar, palavra diferente. Você fala, nem eu entendo. Não dá pra falar assim. né? Você não deveria estudar as palavras que o americano conhece. Você deveria estudar as palavras que o americano usa, cara. Nossa, que óbvio. Depois que você faz, é óbvio, né? E eu falo, beleza. Então 40% já tá fora. Porque além de não conhecer, não usa. C1 e C2, 40% do total, cara. Ele tá falando quase metade, tá? E a proporção, só pra vocês terem uma ideia, se você pegar que foi o que eu fiz, eu peguei uma série inteira, Friends e Modern Family. Mas Friends é um bom exemplo, né? De um inglês usado no dia a dia. Eu peguei a série inteira e processei ela no banco de dados. 40% das palavras estavam no A1 e no A2, cara. Meu Deus. Você fala, puta merda. Quanto mais você aumenta, mais diminui a proporção. Você fala, caramba, cara, que absurdo, né? E aí o que eu fiz? Primeiro eu tirei os 40% daqui. E aí acendeu a luzinha. Não é quanto sabe, cara. É quanto usa. Então o que interessa pra gente? Não interessa a quantidade de vocabulário. Interessa, fala pra mim, frequência. Fala, frequência. Frequência é o segredo. Já viram falar naquele teorema de Pareto? 80-20? Uhum. 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Eu já tinha estudado isso antes, lá nas outras coisas que eu estudei. Será que isso não se aplica no idioma, não, cara? Se aplica em quase tudo, cara. Então, a minha missão na minha pesquisa linguística foi, eu preciso descobrir qual que é o 80-20 do inglês, cara. Que eu fiz de maneira intuitiva, que eu fiz com de maneira intuitiva, mas vamos sistematizar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei lá o banco de dados de novo, e aí eu não quero saber quantidade, eu quero que você organize a lista por frequência. Aí eles têm as métricas lá, né? Cada 1 milhão, quem aparecer mais de 10 vezes a cada 1 milhão, vem primeiro. Um algoritmo lá que calcula por frequência. Eu até lembro, a primeira palavra da lista é o the, T-H-E, o artigo. O, a, os, as, né? E aí vai descendo a lista. Agora vamos lá. Pra gente economizar tempo aqui, ó. Eu poderia destrinchar, você já ia ficar abismada, mas eu vou direto ao ponto. Se você pegar o dicionário agora, quantas palavras existem que as pessoas conhecem que estão no dicionário em inglês? Eu vou falar pra vocês. Mais ou menos 170 mil, tá? Tirando palavras antigas que não se usa mais. 170 mil do conhecimento moderno de inglês, beleza? 170 mil palavras no dicionário atualizado. Ok. Se você pegar... Talvez eu erre o número aqui, tá? Eu não seja o número exato, mas eu vou fazer mais ou menos. Se você pegar por frequência, tá? As primeiras 800 palavras, não por quantidade, não por nível, por frequência. Eu quero as 800 mais usadas. Quantos por cento do inglês falado, tira inglês escrito, tá? Não quero saber de inglês escrito, quero saber de inglês falado, que você entende o que você fala. Quantos por cento do inglês falado você acha que as 800 mais frequentes cobrem? Chuta uma porcentagem. Lembrando que tem 170 mil no total, né? Está bem alto, vai. 90%. Pior que é por aí. Mas é esperado? Porra, 800? 800 você aprende um dia, se quiser, né? Já acendeu a luzinha. 800 já dá mais de 90% do inglês. Só que aí vem o segundo problema. Se eu te der, então, Vanderlei, então você vai ficar milionário, cara. Dá essa lista pra gente, a gente decora e a gente vai falar inglês. Será que se você decorar uma lista de palavras soltas, você vai falar inglês? Não. O que a gente treinou aqui na nossa técnica? Teve que criar os blocos. Você precisa saber o significado que elas têm combinando num determinado contexto, certo? E toda a metodologia, ela é baseada em lista de palavras soltas. Por isso que o cara decora traduções. O que é aula de inglês? Ele faz água igual water. Ele só decora a tradução das palavras. Então, nem sei que passo que eu tô mais, mas a próxima etapa da pesquisa foi: palavra solta não vai me ajudar muito não, cara. Porque qual é o segredo do inglês na minha metodologia? O bloco. I'm gonna é um bloco. Next week é um bloco. Week é uma palavra. Uhum. I am, 2 palavras, mas eu quero saber o bloco. E aí,
outros linguistas já fizeram pesquisa disso. 50% mais ou menos do inglês falado, 50%, metade, é feito de blocos, não de palavras soltas. Então coloca aí, 50% é bloco, 50% é palavra solta. Tá? Ok. E aí junta com aquela sequência que a gente fez. Tá. Mas quantos blocos eu preciso para cobrir 96%, 97% do inglês? Chuta aí. Você sabe que metade cobre. Quantos blocos vocês chutariam aí? Não sei que eu Quantas analiso combinações de palavras você acha que daria? do Tipo, podcast. next week é um bloco, por exemplo. I'm gonna é um bloco. Não sei não, hein? Vou dar um número pra Esse você. aqui é o jacaré aqui. 500, mais ou menos. 500. Que é pouco, concorda? Sim. Aí eu falei, opa, estamos chegando onde eu quero, né? Não é palavra solta, não adianta quantidade, tem que ser frequência. Beleza. Junta, então, as 800 soltas com as 500. Beleza. 500 combinações de palavras. Só que a combinação solta adianta? Não. A palavra solta adianta? Não. A palavra ou a combinação tem que estar dentro de uma frase inteira. A gente não começou com uma frase inteira? Semana que vem eu vou trabalhar? Beleza. E a frase solta adianta? Não, a frase solta tem que estar dentro de um contexto. Por isso que eu falei, o que você vai fazer amanhã? Responde em inglês. O que você vai fazer amanhã? Amanhã não, semana que vem. Next week I'm gonna work. Não, decorou, né? Amanhã eu já não sei. Amanhã eu já não sei, semana que vem, né? Então, o que acontece? Amanhã ele vai morrer. É verdade, cara. Não, mas olha, Quieto. mas olha que interessante. Quando a gente falou amanhã, você não falou amanhã ele vai morrer, você não vomitou? Pronto. Só que teria feito isso em inglês. Você vê como Sim. é gatilho e resposta direto? Uhum. Você vê, a gente fez brincando, né? Então, o que acontece? Olha lá. Palavra solta, combinação, preciso colocar numa frase e a frase precisa estar no contexto, num gatilho. Então, o que eu fiz? Que deu um trabalho desgraçado. Eu peguei cada uma das 800 palavras e criei uma frase para cada uma. Peguei os 500 blocos, criei uma frase para cada uma. O que mais que eu acrescentei aqui? Expressões prontas. Uma boa parte é expressão pronta. Por exemplo, quando você vai falar bom dia, você fala good morning. O cérebro não está processando good, depois processando morning, juntando os dois. Ou seja, existem blocos que o cérebro processa como uma palavra só. É assim que é, tá? Tipo, have a nice week. Boa semana. See you later. Ah, mas see you later são duas palavras, mas o cérebro processa como se fosse uma. Então eu peguei essas prontas e acrescentei aqui. Beleza? Para eu cobrir todas as possibilidades. E o último que eu acrescentei aqui foi que eu dei o nome de intenções, né? Funções de intenções. Então, por exemplo, se eu falar assim, o que você falaria em português se você quer mostrar para mim que você concordou com o que eu disse? Sim. Concordo? Afirmativo. Né? Concordo. O que você falaria se você quer pedir minha ajuda? Me ajuda? Me ajuda? Me dá uma mão? Né? O que você falaria se você quisesse discordar de mim? Não. Exato, tá? Então eu peguei todas essas intenções, por ordem de frequência, e coloquei aqui, que são as frases prontas. Porque muito do inglês é coisa pronta. Juntei tudo isso, uma frase para cada um, e eu escrevi um gatilho para cada um. Vou dar um número para você, tá? Quantas frases deu, então? Deu 1.400... Não, deu mais. Quase 2.000. Tá. Quase 2.000 frases com contexto, um contexto para cada uma. Essas 2.000 frases vão cobrir 97, 98% do inglês falado. O que é muito pouco. Porque, porra, tem 170.000 palavras. Então, qual que é o segredo do inglês, né? Se eu colocar um vídeo aqui de uma aluna minha que fez 3 meses, você vai falar assim, tá combinado essa porra. Ela não fez 3 meses começando do zero. Falando igual eu tô falando aqui. Você fala, não é possível um negócio desse. É possível, cara. Porque você vai na frequência. Lembra que eu falei que se você se gravasse, ia perceber que você fala todo dia as mesmas coisas? O inglês é a mesma coisa. Então, ao invés de você ir por nível da palavra, você vai estudar por frequência. Só que você precisa garantir que você instale esse vocabulário na sua mente, tá? Então, o que a metodologia faz? Quando você coloca esse vocabulário na sua mente, ele vai fazer combinações automáticas. Porque imagine que na frase 270 você aprendeu mês, na frase 290 você aprendeu semana que vem, e o seu cérebro sozinho fala, se eu sei falar semana que vem e eu sei falar mês, então eu sei falar mês que vem. Não precisa nem ensinar, o cérebro faz isso sozinho, tá? É como se você, né, se eu quisesse, vocês são bons de matemática? Eu sou ruim de matemática. Você que é o cara técnico, né? Ele que é o analista aqui da Então agora você se lascou, cara. Que coisa a calculadora ajuda. Ó, imagina que a gente faz assim, x é igual a 1. X é o que eu quero saber no inglês, beleza? Como fala. X é igual a 1.
Tô te falando que x é igual a 1. Aí eu falo para você que x mais y é igual a 4. Tô te dando essa informação. Quanto que é y? 3. Esse é o algoritmo para instalar o vocabulário na cabeça do cara. Ou seja, eu preciso falar para você, naquela ordem, o que é semana. Cara, decora aí, semana é week. Mas tem que ser daquele tipo certo, que o cérebro consegue processar. Aí eu te ensino que next week é semana que vem. E o seu cérebro, por esforço, por associação, entendeu que é week. Só que o que todo mundo faz? Anota aí, week é semana, next é próximo. E quando você vai para a próxima semana, junta os dois. Não dá certo. Porque na maioria das vezes não tá na mesma ordem. Toda aquela merda que a gente já sabe. Esse aqui é o algoritmo para instalar. Eu preciso que o cérebro faça o esforço de fazer essa dedução. É lógico que dá muito menos... Imagina aquela pirâmide. Aquele é uma das técnicas principais da minha metodologia. Por quê? Porque eu faço o cara instalar na ordem correta. Pode ver que vocês ainda estão lembrando. Mas não dá trabalho? Imagina que tem 2.000 daquela, cara, no curso. Fala, puta trampo, cara. Dá a tradução pro cara que é mais fácil. Eu sei que é mais fácil. Né? Você dá aula com tradução é muito mais fácil. Tanto é, cara, que... Isso é o número do MEC, tá? Não tô tirando da minha cabeça, não. 85% dos professores formados em letras tal, do Brasil não falam inglês fluentemente. 85% dos professores de inglês não falam inglês. Eu acho que é a única profissão que você não precisa saber fazer para ensinar, cara. Não tem nexo. E a grande maioria dos professores que não estão na rede pública, que são professores de inglês, a grande maioria morou fora e tal, e fala assim, aprendi inglês, vou dar aula de inglês. Certo? Ou seja, se o professor não fala inglês, qual é a chance do aluno falar inglês? E por que no Brasil a gente tem tanta escola de inglês, os caras estão há 50 anos no mercado, cadê essas turmas que não foram formadas ainda? E hoje você tem 1% da população que fala inglês. Não é inglês falo bem pra caramba, é 1% que fala. Eu me viro. Não é um cara que assiste um filme sem legenda, dá uma palestra em inglês. É um cara que fala assim, se tiver familiar ali, eu consigo me virar. Pô, não tem alguma coisa errada? Foi a pergunta que eu fiz há anos atrás. Cara, será que 99%... Todo mundo é burro no Brasil? Só no inglês? O brasileiro consegue trabalhar na NASA. O brasileiro vira programador do Google. Mas o cara não aprende inglês. Aqui tá a parada. É assim que o cérebro funciona. E aí qual é o problema? Ué, mas por que todo mundo não faz isso? Eu só cheguei nisso aqui porque eu fui estudar coisas que não tinham muito a ver com inglês, né? Eu só cheguei nisso aqui porque eu fui lá pra mente e tal, dei essa volta. E aí o que eu vejo? Não existe uma comunicação direta entre quem faz pesquisa linguística e quem dá a aula. Se você analisar, você vai ver que o cara que fica lá, o linguista que está no laboratório não dá aula, e o cara que dá aula não sabe que essa pesquisa existe. Ou seja, né, já tem pesquisa mostrando, né, a gente não sabe tudo do cérebro, mas tem muita coisa que a gente já sabe. Isso que eu falei é que a gente tem certeza que funciona. Por que não foi atualizado, né? Porque falta uma comunicação entre o cara que está ali na sala e o pesquisador. O cara nem sabe que isso existe e o pesquisador não dá aula. E uma coisa mais interessante, não sei se vocês sabem, mas americano é uma das nacionalidades que menos fala outro idioma. Normalmente, americano só fala inglês. E você pega vários linguistas que estão estudando esses fenômenos e o cara só fala inglês. Ou seja, o cara que está estudando não aprendeu um segundo idioma. O que, para mim... Como que você vai tentar entender uma coisa super subjetiva, né? Ou seja, como que o cérebro assimila um segundo idioma se eu só falo o meu? Né? Eu só consegui fazer essas associações por eu não saber inglês um dia e ter aprendido, e aí eu sei o que o meu cérebro fez para aprender, né? Então, por isso que na English Metering Academy, a gente também treina professores. Eu ensino essa metodologia para professores. Por quê? Porque tem que começar por eles. Como que você vai ter alunos se o professor não fala inglês? O problema, cara, é que dá um trabalho desgraçado dar aula desse jeito aqui. Que é o trabalho. Olha o que você tem que fazer. Agora, você pegar um livrinho e dar aula, tanto é que não precisa saber inglês para dar aula de inglês, né? Que a aula é em português e tal. Então, é isso aqui que o cara vai fazer. Como que você desbloqueia o inglês, então? Vai por frequência. E você precisa instalar nessa ordem. E aí você só precisa repetir espaçadamente para que essa conexão fique permanente. Será que vocês ainda lembram? O que vocês vão fazer semana que vem? Next week I'm gonna work. Fala, Lu. Next week I'm gonna work. Então quando que você vai trabalhar? Semana que vem. Em português? Em inglês? De novo? Claro. Só? O que você vai fazer? Você tá aprendendo. Quando que você vai trabalhar? Next week I'm gonna work. Mas quando? Só quero saber quando. Next week. Perfeito. O que você vai fazer semana que vem? Work. Exato. Né? Por que você ainda está retendo? Porque você associou o significado
com o som direto em inglês. Você não tem o que eu chamo dos 7 passos lá, que é tipo assim, o que eu quero falar? Eu quero cumprimentar ele. Aí o segundo passo, esse pensamento vira uma frase em português na minha cabeça. Como estão as coisas? Terceiro passo, tradução mental. Como fala estão, como fala as coisas. Não tem que lembrar que o verbo to be inverte, quando é pergunta, o verbo to be inverte. Quarto, coloca na ordem. Quinto, tá no presente, no passado, no pretérito, não sei de onde. Sexto passo, que som que isso aqui tem? Porque escreve com T, mas tem som de F. E o 7 fala. É isso que a maioria das pessoas fazem. Olha o trabalho desgraçado, né? São 7 passos. O cara demora 2 segundos, são 14 segundos para falar uma frase. O que a gente tem que fazer? Eliminar. Fazer o que o cérebro já nasceu para fazer. Usa o português para ativar o significado, instala na ordem correta. Cara, e é isso que faz os nossos alunos aprenderem inglês muito rápido. A ponto de... Eu até nem falo, quando eu divulgo, eu nem falo assim, eu aprendi em 3 meses, porque eu sei que as pessoas não vão acreditar, vai parecer golpe. Sabe o que você vê lá? Aprenda inglês em 8 semanas, tal. Então eu falo assim, 2 anos, 2 anos e meio e tal. Mas aí... Eu prometo menos e entrego mais, né? Depois eu falo, porra, mas 6 vezes já tô falando pra caramba e tal. Porque senão o cara acha que eu tô, né, enganando. Então é isso. Ou seja, você não tem dificuldade pra aprender inglês. Nem você. Porque você acabou de fazer exatamente o que precisa. A diferença é que como a gente fez um só, você não tem volume. E o que vai deixar você... Por isso que eu não acredito muito em níveis. Eu acredito em nível de fluência. Não em nível de conhecimento. Eu não quero saber quantas palavras você conhece. Eu quero saber quantas palavras você consegue usar. E o que vai mudar é que o cara vai falar assim pra você, no nível 1, onde você mora? Aí você vai responder assim, Itatiba. Respondeu certo? Respondi certo. Ou vou falar em inglês, Itatiba. o meu GPS fala inglês e fala Itatiba. Eu racho o bico. Você vai responder assim, Itatiba. Aí quando você acumular, se tiver mais volume, o mesmo gatilho, onde você mora? Em Itatiba. Opa. Onde você mora? I live in Itatiba. Onde você mora? Oh, I live in a beautiful place called Itatiba. Cara, onde você mora? I live in a beautiful place called Itatiba. It's like 80 miles away from São Paulo. And I've been living there for 13 years. Puta, é uma cidade bonita. Faz 13 anos que eu moro lá. Fica 80 quilômetros de São Paulo. É isso que começa a acontecer. Quando você tem volume, você consegue dar respostas mais sofisticadas porque você consegue fazer mais combinações. Mas o que eu falo para os meus alunos é, você tem que ser fluente agora. Então você seja fluente com pouco vocabulário e depois você só vai ficar engordando. Não é assim. O que o aluno acostumou, cara, que eu acho ridículo. O cara faz o básico, que ele ficou 1 ano estudando, e aí ele não fala inglês e ele acha normal. E quando você fala assim, mas você não fala inglês? Ele fala, é que eu tô no básico. Entende? Aí ele vai pro intermediário e não fala inglês e fala, não, mas eu não acabei o curso ainda, eu tô no intermediário. Aí o avançado, não, é porque eu esqueci os outros que eu já fiz, né, cara? Ou seja, não quero saber que nível que você tá. A gente precisa garantir que você vai acumular o conhecimento. O inglês necessita disso. Na nossa metodologia, 80% do tempo o cara passa revisando, é 20% colocando vocabulário novo. 80% do tempo na metodologia é revisando o que ele já aprendeu. E é 20%. E a sensação que o cara tem no começo, ele fala assim, nossa, Vandei, mas puta, cara, mas eu só aprendi isso. Então, mas você aprendeu. O outro você saiu, fiz 14 páginas. Tá, mas o que você consegue falar de fato? Né? Você chegou no final e você consegue falar ou não? E daqui a 6 meses, se eu perguntar o que você vai fazer, você lembra? É isso que vale, né? Não adianta nada. Como a gente falou tudo aqui, né? Você decora ali, esquece. Exato. Na hora H, você não souber. Cara, então assim, falar, né? Enfim. A minha missão com a English Mentoring Academy, e aí por eu ter sido o pior aluno de inglês da minha classe, cara, quando eu consegui aprender... Cara, eu nunca pensei, eu vou ser professor de inglês. Mas, nossa, nem falar, cara. E de pior aluno da Né? classe para inglês, tá com quantos alunos hoje já? Tem ideia de quantos já passaram? Puta merda, mais de 1000 com certeza, né? Bastante, né? Porra! E eu assim, Meu, eu muito falo, coisa. porque também era aula de em turma e tal, né? E eu treino professores, né? Eu licencio a minha metodologia para alguns professores, para eles darem para os seus próprios alunos, né? Mas aí a questão é, quando eu consegui aplicar em mim, eu falei assim, cara, explodiu minha cabeça. Falei assim, não, se eu conseguir, cara... E vamos lá, vamos Né? pegar então o burro seletivo aqui também. Né? Esse é um burro seletivo. Não, você era. Ainda tô. Não, você era. Mas vocês... o certificado, faz Né? o Canvas aí. Mas deu para entender a lógica? Sim, Né? não, Só lógico falta que- volume, né? Mas É isso. o que eu falei, volto no início do que eu falei no programa. Provavelmente muitas pessoas, assim como eu, têm esse mesmo pensamento, como você tinha também lá no passado, dessa dificuldade. Aí você, na sua vivência, criou todo esse método pela experimentação e pela análise, né, das coisas que você foi buscar. Então isso é muito útil realmente para que, né,
pessoas falam que nem eu, porque eu sempre tive essa ideia na minha cabeça, né? Mas possam ter acesso a isso e entender que é mais simples, onde fala fácil, é mais simples do que se apresenta nas escolas. Não é fácil, mas é simples. É mais simples, porque você tem que fazer. Não é aquela coisa, por mais que tenha um método, mas não é aquele metódico de que, vou estudar isso, mas daqui a pouco eu não lembro, esqueci, não serve pra nada. Só usa uma coisa sabe quanto a gente pede pro cara estudar por dia? 30 minutos. Então, é uma coisa muito aplicável. 30 minutos fácil. Você perde no Instagram. Você exemplificou aqui pra gente na Folha, né? Me ensinou a falar lá, enfim, assim, num método simples, mas efetivo, né? Ou seja, provavelmente esse método associativo eu não vou esquecer mais. Porque a associação, ela grava muito mais do que decorar, né? Agora, vou imaginar esse cidadãozinho lá, que tá lá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, como que ele consegue beber dessa fonte também, da sua experimentação, como que ele chega lá, como que ele vai ter acesso a essa metodologia online, é presencial, como é que... Vamos lá. Então é o seguinte, para ele experimentar a metodologia, ele precisa participar de uma masterclass que eu dou presencialmente. Inclusive, quando que é a próxima? Já. Ela vai olhar lá, peraí. Olha a nossa esposa que tá escondidinha ali, daqui a pouco ela vem dar um oi. Tem o link na descrição, ok? Aí, pronto, já dando recado diretamente. Link na descrição, né? Porque eu não quero que o cara acredite porque eu tô falando. Ele precisa experimentar. E aí ele experimenta e fala assim, ou funcionou ou não funcionou, não é subjetivo. Ou você conseguiu falar no final hoje ou você não conseguiu. E vocês conseguiram. Então eu dou essa masterclass onde eu vou... Essa masterclass é pra quê? É pra ensinar o cara a aprender. Ele precisa desbloquear a mente. Igual eu fiz aqui com vocês. Instalar o software. Instalar o software mental em inglês. Exatamente. Tá? E toda a nossa metodologia ela é entregue através de uma plataforma com inteligência artificial. Sabe essa piramidezinha que a gente fez aqui? Sim. Imagina isso tudo automatizado. Imagina você clica lá, ele reconhece a sua voz e corrige. Faz todo o processo de maneira automática. Tá? Você tem também, que é importante, né, a prática de conversação diária. Também por inteligência artificial, tá? Já usaram o ChatGPT? Adoro. Né? Eu não. Imagina ele com áudio, em tempo real. Você conversa. Eu uso o tempo inteiro, é maravilhoso. Então o aluno tem acesso para praticar 30 minutos de conversação por dia, todos os dias, cara. Então, assim, é para fechar todas as... Não existe a possibilidade do cara não falar inglês. Só se não quiser. Só que primeiro... primeiro... Ele precisa aprender a aprender. Primeiro ele tem que desconstruir esse caminho neural que ele construiu por muitos anos. E depois... E aí, cara, vai ficar fácil. E você vai ver que depois que fica fácil, você começa a gostar, cara. Porque o chato é perder a oportunidade por não falar inglês. Isso que é chato. Chato é o cara, você fala inglês, você tem que falar que não, cara. E aí, chato Lu? é você querer acessar um conteúdo, eu vou esperar traduzirem, né? Isso é chato. Mas primeiro você precisa aprender a aprender. Aí vai ficar super fácil. A English Mentor Academy, o lema é: aqui tem que ser a última escola que você vai estudar. Pode não ser a primeira. Você pode ter pingado 40 milhões de lugares, mas aqui tem que ser o último. E se você não aprender é porque você falou assim, eu não quero pagar o preço, não vale a pena, eu não vou usar inglês pra nada. Tudo bem, mas se você quer, você só precisa aplicar. E é simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque é igual ir na academia. É só ir lá meia hora. Mas tem gente que não vai. Então não é fácil. Mas é simples, por quê? Porque existe uma metodologia, você tem que seguir ela. Aí é sentar a bundinha na cadeira, 30 minutos por dia e trabalhar. Mudou a concepção agora de aprender inglês? Vai aprender? Vamos. Vai? Sim, vamos. Ó, 30 de novembro, então. Masterclass em Vinhedo. Ok? Somente para 25 pessoas. 25 pessoas. Tá? Então, dia 30 de novembro. Em Vinhedo, vai ter o link na descrição. Para 25 pessoas só. Lá. Bateu 25 já era. Quem quiser também ficar por dentro... Aí nas redes sociais. Nas redes sociais. English Mentoring Academy, já vou dar uma dica pra você, tá? Não tem diquinha de inglês lá, não. Eu gasto tempo melhorando o meu produto. Não fico... diquinha de pronúncia. Se isso funcionasse, todo mundo falava inglês. Então você vai lá, você não vai ver que eu fico postando todo dia, não. Se você quer a metodologia, você vai na Masterclass, tá? Que você vai aprender a aprender. E se você chegar no final da Masterclass lá, não prestou pra nada, não adiantou, você pega o seu dinheiro de volta, tranquilo, tá? Mas você tem que passar pelo processo. Eu poderia muito bem fazer como todo mundo faz, pegar um vídeo gravado, colocar na plataforma, fazer online, colocar 200 mil pessoas lá. Porra, você é bobo? Você tá fazendo 25 pessoas só presencialmente? Por que você não faz online, que aí é ilimitado? Porque eu quero instalar, eu aqui e você aqui, ó. 3 metros na minha frente e eu pegar a sua mão e ouvir a sua pronúncia. Eu quero 25 pessoas na minha frente que no final da Masterclass vai
vai saber como que aprende inglês e pode entrar no curso completo se quiser. E se não quiser, se você aplicar sozinho o que você aprendeu na Masterclass, você vai aprender. A diferença é que, em vez de você percorrer 10 anos igual eu fiz, eu já sofri 10 para você fazer em meses o que eu fiz em 10 anos. Simples assim, 25 pessoas, não é papo, é físico. 25 pessoas, se for 26, 30 de novembro em Vinhedo, não vai ter o link na descrição do vídeo, também se preferir acompanhá-los pelas redes sociais, deve ter a informação lá também sobre a Masterclass. English Mentoring Academy. Instagram, melhor caminho? Instagram. E o Instagram é English Mentoring Academy. E eu não fico postando todo dia porque eu gasto tempo melhorando o meu produto. Consegue falar com vocês? Consegue, claro. Tá? Pode colocar lá o link na descrição. Eu acho que é isso. É isso, eu quero meu certificado já tá impresso ali. Já passei. Próximo podcast em inglês, então, hein, Lucas? Mas Lucas, é possível ou não é agora? É possível, vamos fazer um podcast bilíngue aqui. Então, bora, mas parabéns, viu, pela que história de vida do caralho que você teve, hein? Obrigado. Puta que pariu. Foi bom mesmo. Inteligentíssimo, hein? Com certeza, hein? Conseguiu... Mais esforçado do que inteligente. Então, mas você prova que sim, que a vida é isso. A vida é feita de oportunidade, de esforço, né? Então, aí depende de cada um. Todo mundo é capaz de vencer na vida. Depende do seu esforço, depende da sua força de vontade. Isso aí. Né? Então, parabéns, cara. Parabéns de coração. Fiquei impressionado. E vai estudar inglês, hein? Foi um prazer recebê-lo aqui. Fica o convite para todo mundo que consiga ir na lista, que são só 25, hein? Passou disso, é só na próxima, quando tiver. Você vai fazer semana que vem, então? Que dia? Eu quero... 25 não, são 23. Calma, muita coisa na cabeça. Devagar. São 23 vagas, porque 2 eles já vão ocupar, beleza? Claro. Opa! Então, não vai falar? 23. Você vai fazer semana que vem? Next week. Aê! No podcast. Sei no teste. Quando vai ser o workshop? Next month. Mês que vem. E amanhã eu vou morrer. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença, viu, meu querido? Foi ótimo. Beijo, gente. Até a próxima. Bora lá.